Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela possibilidade de participação e pela realização deste evento. Meu nome é Regina Helena, eu sou aluna de Psicologia do 10º período do Centro Universitário Alves Faria, em Goiânia, Goiás. O tema do meu trabalho é o mapeamento do processo suicida. É um trabalho que ficou muito extenso, infelizmente não coube todos os dados no pôster, nem vai caber na comunicação oral, então eu vou trazer aqui um resumo muito superficial do que vem a ser todo esse trabalho. Eu vou começar pelo título, o mapeamento do processo suicida. Nesse trabalho, feito a partir da observação e da análise de um caso concreto de uma paciente psiquiátrica com diagnósticos de transtorno borderline com comorbidade ao transtorno bipolar do humor, nós vamos ter uma narrativa que se inicia aos 9 anos de idade, perdurando ao longo do tempo até a fase atual, na qual o paciente se encontra com 40 anos. Nós vamos ter aos 9 anos já o início de uma ideação suicida, não apenas um relato de pensamento, mas já percebemos a ideia suicida em ação. Então, nós temos uma ideia em ação, a ideação suicida aos 9 anos de idade. E a partir daí vão ser diversos atos, né? Aos 9 ela já começa as tentativas bem infantis, não letais, mas que para a paciente aos 9 anos de idade ela acredita na letalidade de seus atos. Nós vamos ter a partir daí uma sequência ao longo dos anos e ao longo do desenvolvimento, inclusive da personalidade dessa paciente, nós vamos ter uma narrativa que demonstra uma sequência de atos ao longo dos anos com a finalidade da morte. Em alguns momentos com uma finalidade direta, em outros momentos uma finalidade indireta da morte, que é quando ela não quer se matar, mas ela assume o risco da morte em comportamentos, em diversos comportamentos. Então, essa visão é um convite, esse caso, ele traz uma análise que convida a comunidade científica a olhar para as questões suicidas, para os detalhes das questões suicidas, como uma possível continuidade de atos, como um processo em andamento, cuja finalidade, o objetivo é a morte. Então, embora às vezes um paciente se apresente estagnado no momento do processo, não quer dizer que ele não vai, ao longo dos anos, dar continuidade nesse processo suicida de outras formas. Então, o que foi encontrado na literatura? Eu não tenho pretensão de falar de toda a literatura sobre suicídio, né? Mas há uma varredura do que foi feito para esse trabalho, foi encontrada essa temática sendo trabalhada, primeiramente, separando os casos de suicídio ato consumado e de tentativas de suicídio. A gente vê aí uma separação acadêmica em relação ao fenômeno suicídio dessa forma, como tentado e consumado. Nós trazemos aqui a hipótese e o convite de se enxergar os atos suicidas como componentes de um processo inteiro, podendo ou não chegar no ato final. Então, não fazer uma separação entre aquele paciente que só tenta, entre aquele paciente que consegue. Mesmo porque outro convite feito nesse trabalho é encarar as tentativas de suicídio não como meras tentativas, mas como uma dessensibilização sistemática em progresso. Nós temos na morte um estímulo naturalmente aversivo para o próprio organismo. Ninguém consegue se matar prendendo o ar, por mais que tenha intenção, porque o organismo não vai permitir. A morte, a possibilidade de morte, ela é extremamente aversiva para o organismo humano. Não só para a psique, mas pelo modo de trabalho do organismo, pela própria organização do corpo. Então, a gente vai ter um outro convite que esse trabalho traz, é olhar para essas tentativas, não como fatores isolados, passíveis de controle, e que não vai ter uma progressão, não. A tentativa, ela é uma dessensibilização sistemática para o ato final. O paciente, alguns pacientes passam por esse processo de dessensibilização mais rápido, outros pacientes perduram, como essa paciente.
Foi dos 9 aos 36 anos de idade, 34 anos de idade, nesse caminhar da dessensibilização para o ato final. Então, olhando desta forma, nós vamos encarar que o suicídio, as tentativas, se compõem num processo cujo ato final é o suicídio. E nós podemos perceber uma progressão desse comportamento ao longo dos anos, como esse sequenciar de atos. Percebendo o suicídio como um processo em andamento, não apenas como parte de um diagnóstico, mas como parte integrante da personalidade desse paciente, nós podemos tentar, através desse desenho, desse processo, localizar, que é o que eu chamo no tema de mapeamento. Através do mapeamento, porque ele vai ser individual, não é um mapeamento para todos os suicidas, né? Vai ser de acordo com as peculiaridades do caso do paciente. Então, o convite desse trabalho é o profissional que lida com a clínica suicida de fazer esse mapeamento desse processo do paciente, identificando a fase que o paciente se encontra, para trazer para esta fase as técnicas mais furtíveras, não sei se é esse termo, perdão, mas trazer as melhores técnicas de maior probabilidade de sucesso para essa fase do paciente. Outro ponto importante que esse trabalho convida é não apenas o trabalho, o manejo desse processo suicida para que o paciente não realize, mas também, paralelamente, se faça um trabalho para se descobrir a motivação real do paciente. É muito comum, e nesse caso existe essa narrativa sobre a dor do existir, a dor da existência, onde a paciente diz muitas vezes que ela não quer morrer, mas ela não quer viver. Então, ela assume os riscos da morte em muitos momentos. Trazer essa narrativa para compreender que existir não dói e trazer esse paciente a um trabalho terapêutico de tentar dar um nome a essa dor. Freud vai fazer essa diferenciação na sua literatura sobre a melancolia e o luto, onde a melancolia nós temos uma dor não nomeada, uma dor não sabida, portanto ela é muito intensa e difícil de lidar, com uma problemática terapêutica muito grande por não ter esse objeto definido da dor. Em contraponto, nós temos o luto, que é uma dor de algo que se sabe, de um nome. Então, o convite é entender o processo do luto, entender o processo suicida como um trabalho em duas faces. Um trabalho onde eu tenho que ganhar tempo com esse paciente aqui na existência, enquanto eu investigo o porquê dessa dor, para dar um nome para ela. Porque dando um nome para essa dor, a terapêutica vai ser trabalhada de outra forma, de uma forma muito mais eficaz. Nós vamos ter muito mais ferramentas para trabalhar com uma dor nomeada. Então, esse é o convite que o trabalho faz, de se perceber os atos suicidas como componentes de um processo em andamento. Esse processo, ele só se finaliza com a morte, então eu já não posso entender que a contenção de uma tentativa e apenas pelo discurso do paciente que ele está bem, eu não posso compreender que se finalizou esse processo, porque o fim dele é a morte. Então, é um convite de se considerar dessa forma, né? Esse conjunto de atos processuais para esse fim. E não entender que esse paciente está livre dessa forma de atuar no mundo, porque dependendo do caso trazido, o suicídio, o pensamento suicida, ele vai ser componente da personalidade, não importando a ocorrência de um transtorno, não. É uma hipótese trazida, é um convite à comunidade científica de olhar dessa forma. Então, o tempo já está se estendendo, está acabando. Eu gostaria de agradecer e fazer esse convite, de olharmos clinicamente para o suicídio como esse processo e mapear esse processo, entender em que posição esse paciente se encontra nesse caminhar suicida e quais ferramentas eu posso trazer e as flexibilidades terapêuticas de acordo com a fase que esse paciente se apresenta. Agradeço a participação, gostaria de poder explicar mais sobre o trabalho, mas fica o meu convite. Muito obrigada.